Aconteceu a primeira zebra da Copa do Catar e prejudicou muita gente nos fantasy games de Copa do Mundo. Mas o bom é que a Copa do Mundo continua. E nesse vídeo aqui eu vou analisar os jogos do grupo E ao grupo H e te dar as melhores dicas para a Copa do Mundo 2022. Te dou algumas escalações, algumas dicas de escalações para você usar, tanto no Rei do Pitaco como no Cartola Express. Fala, rapaziada copeira, beleza? Então é para mais um vídeo. Para quem não me conhece, eu sou Eduardo, sou analista de dados e apaixonado por futebol. Então é isso que a gente sempre vai trazer aqui no conteúdo, no canal. Muito conteúdo de análise qualificada, também muito conteúdo sobre futebol, muita resenha. Então se você curte isso, já se inscreve aqui no canal, deixa o like no vídeo se você curtiu o vídeo, né? E é isso, vamos falar desse tema aqui. Bom, como eu disse, a gente vai falar aqui bastante de fantasy game nesse vídeo, né? Tanto do Cartola Express como do Rei do Pitaco, né? Para isso, vou compartilhar a tela com vocês aqui, mostrar a tela do Rei do Pitaco. Para quem não conhece o jogo, eu tenho um vídeo, vou deixar o card para vocês aqui, explicando como é que joga o Cartola Express da Copa do Mundo, né? Você pode falar Neymar, Messi, Cristiano Ronaldo, então é muito legal, muito participativo, né? Então tem um vídeo explicando aqui, e eu também vou deixar mais um vídeo aqui em que eu fiz uma escalação, né? Tipo, mostrei na prática como que joga o jogo, né? Acho que é bem legal também, vou deixar esses dois cards para vocês darem uma olhadinha também. Bom, antes de mostrar aqui, vocês veem que aqui no Cartola Express, essa rodada aqui que vai começar, o mercado fecha amanhã, são as rodadas dos grupos E ao grupo H. Por isso eu vou passar as indicações daí. No Rei do Pitaco, vocês vão ver que tem algumas diferenças, eu vou falar para vocês mais no final do vídeo, quando eu mostrar as escalações. Vocês vão ver que lá funciona um pouco diferente o fechamento de mercado, tá? Mas o importante é isso, a gente analisar os grupos, tá? Para analisar os grupos, eu vou mostrar aqui a tabela da Copa, né? Os times que vão jogar aqui. Então, no grupo E, a gente tem Alemanha e Japão, Espanha e Costa Rica, Marrocos e Croácia, Bélgica e Canadá, Suíça e Camarões, Brasil e Sérvia, Uruguai, Coreia do Sul, Portugal e Gana. Esses são os jogos que a gente tem. O jogo aqui das 7 da manhã entre Marrocos e Croácia não vai valer, tá, para esses jogos, não vai valer para o Cartola. Por isso a gente, nem para o Cartola Express, nem para o Rei do Pitaco. Por isso vocês vão ver que eu não vou analisar bem esse jogo. Bom, falando dos outros, acho que em todos a gente tem um claro favorito aí, né? A gente viu que tá tendo zebra aí, né? Por exemplo, a Argentina perdeu para a Arábia Saudita, complicou a gente. Mas, de modo geral, a gente, claro, tem que esperar a primeira rodada para ter um pouco mais de informações sobre os times. Mas a gente tem no papel e nos dados alguns favoritismos mais claros, né? Por exemplo, o Alemanha é favorita contra o Japão, né? A Espanha é favorita contra a Costa Rica. Aqui a Bélgica é favorita contra o Canadá. A Suíça contra Camarões, o Brasil contra a Sérvia, Uruguai contra a Coreia do Sul e Portugal contra a Gana. Tudo bem, mas quem são os mais favoritos? Porque nesses fantasy games é muito importante você saber quem são os mais favoritos. Por exemplo, o time que tem maior potencial de SG. O que é SG, Eduardo? SG é quando o time passa o jogo inteiro sem tomar gol. Isso é muito importante, né? Por isso eu vou falar quem eu acho que são os times mais favoritos aqui, numa análise baseada em dados, no que a gente teve de desempenho até as eliminatórias. Lembrando que a gente também tem um conteúdo aqui, vou deixar o card, em que a gente analisou todos os grupos da Copa do Mundo, tá? Então, tô bastante curiosidade também lá. Bom, os times que eu acho mais favorito, o primeiro aqui é a Espanha contra a Costa Rica. A Espanha fez uma boa eliminatória, tá? É um time bastante ofensivo. O Luiz Henrique recebeu várias críticas realmente, mas é um time renovado, com bastante posse de bola, bastante ofensivo. Enfrenta a Costa Rica, que é um time muito envelhecido, jogadores todos da Copa de 2014, alguns que estão inclusive jogando no Campeonato Costarriquenho. Para vocês terem uma ideia, se a gente olhar o Transfer Market, é o time que tem o menor valor de mercado, né? Isso dá um pouco do peso de como tá fraco esse elenco costarriquenho, muito envelhecido, né? Então, acho que aqui a gente tem um grande fator de favoritismo. A Costa Rica foi muito mal nas eliminatórias. Na eliminatória da CONCACAF, ficou atrás do Canadá, teve que ir para a repescagem, ganhou de 1-0 do Nova Zelândia, enfim, desempenho bem ruim aí nas eliminatórias da Costa Rica, né? Então, acho que a Espanha é bem favorita aqui nesse confronto. Outro time que eu acho que é muito favorito é Portugal contra a Gana. Apesar das críticas que o Fernando Santos também vem recebendo aí, o técnico de Portugal, o time de Portugal tem vários jogadores qualificados, Cristiano Ronaldo, Rafael Leão, Bruno Fernandes, na zaga João Cancelo, Rubem Dias, que jogam Premier League, enfim, vários jogadores interessantes. E vou mostrar aqui para vocês, no ranking da FIFA, né, que mede um pouco o nível das seleções, vocês vão ver que das seleções que foram para a Copa, Gana é a que tem o pior classificação, ó. Vou mostrar, inclusive está atrás do Catar, por exemplo. O Catar está em 50º aqui, e Gana, ó, tá aqui. Vou mostrar a Gana para vocês. Tá em 61, então tá atrás aí, atrás de seleções como Panamá, Bósnia e Herzegovina, Venezuela. Viu um momento muito ruim Gana. Passou no gol fora lá nas eliminatórias africanas. A gente viu no jogo contra o Brasil que foi bem fácil para o Brasil ganhar de 3-0.
Então, acho que Portugal é bastante favorito, tá? Voltando aqui, os outros jogos que eu acho que tem favoritismo, o Uruguai é favorito contra a Coreia do Sul, mas mais equilibrado. O Brasil, mesmo que é favorito, enfrenta a Sérvia, que não vai ser um jogo fácil. A Sérvia vem mostrando um bom futebol. Aí tem jogadores como o Dusan Vlahovic, o Tadic, então vai ser um jogo difícil para a seleção essa estreia aí. Suíça e Camarões, claro, Suíça é favorito, mas Camarões também é um time interessante. Bélgica e Canadá, o Canadá foi o primeiro nas eliminatórias da CONCACAF, então eu acho que vai dar um pouquinho de trabalho para a Bélgica, sim. Finalmente, Alemanha e Japão. O Japão a gente sabe que é um time de tradição, aí também não acho que vai ser um jogo tão fácil assim para a seleção alemã, que chega com uma seleção muito renovada, muito jovem, sem muita experiência nas Copas, né? Bom, então fiz análise aqui, acho que isso é importante para vocês terem uma ideia de como é que a gente vai escalar, e eu vou trazer para vocês algumas opções de escalação aqui, tá? Bom, vou mostrar a primeira opção que eu trouxe aqui para vocês. Como eu disse, os dois times que eu acho mais favoritos são Portugal e Espanha. Então, nessa primeira escalação aqui, eu foquei nesses dois times, tá? Bom, escalei aqui um trio de zaga português, com Diogo Costa, né, que é o goleiro de Portugal. Lembrando, o goleiro, se ele não tomar gol, ele ganha 10 pontos. Se o time ganha 7 pontos da vitória, e cada defesa que ele faz, ele ganha 3 pontos. Então, é muito importante você escalar um jogador de um time que é favorito. Escalei o Diogo Costa aqui. Na zaga, um time que busca o SG aqui, Portugal, né? Rubem Dias e João Cancelo. Como é que você escolheu eles? Eu vim aqui no Footstats, tá? Que é um site que traz bastante estatísticas, e dei uma olhada em alguns critérios para zagueiro. Zagueiro ganha ponto quando ele faz rebatida, quando ele faz desarme, além, claro, do SG, tá? Então vocês vão ver aqui, ó, que, por exemplo, em Portugal, quem se destaca muito nessas bolas rebatidas é o Rubem Dias aqui, o João Cancelo, tá? Vocês vão ver que tem esses jogadores. Se a gente olhar em questão dos desarmes aqui de Portugal, ó, João Cancelo também se destaca bastante. Então é interessante você ter esses dois nomes. Por isso, coloquei essa opção para vocês aqui. Nas laterais, coloquei o resto para fechar nossa defesa aqui. Coloquei dois jogadores da Espanha, que eu acho que é outro time que tem bastante favoritismo aí para SG. E coloquei o Carvajal, que é um lateral direito experiente, que joga no Real Madrid, tem bom número de desarmes, e o Paul Torres. Vou até mostrar de novo aqui para vocês no Footstats. Olhando aqui na seleção espanhola, ó, seleção da Espanha, a gente tem aqui, ó, vocês viram que nos desarmes o Carvajal se destaca bastante aqui, e nas rebatidas, quem se destaca é justamente o Paul Torres, aqui com 26 rebatidas, tá? Então são nomes interessantes para a gente escalar. Assim eu fechei minha defesa, tá? Lembrando que é muito importante você não colocar um jogador de cada time, porque vai ser preciso que todo mundo passe sem tomar gols para você conseguir uma boa pontuação, né? No meio de campo, acho que o Kevin De Bruyne dispensa comentários, é um jogador que cria muita chance, um dos melhores jogadores do mundo aí da Bélgica. Acho que a Bélgica é favorita jogando contra o Canadá. Principalmente acho que tem que ser um jogo de gols até. O Canadá tem um time bom no ataque, bem rápido, mas na defesa peca um pouco, então De Bruyne é um nome interessante. Pedro e Gavi, a dupla de meio de campo da Espanha aí. Acho que é interessante a gente ter os dois. Eles estão bastante entrosados aí no Barcelona. A gente precisa ver se eles vão realmente jogar. Mas lembrando que o mercado aqui do Cartão Express fecha só no faltando 1 minuto para o jogo, então dá para fazer substituições. Se por um acaso o Gavi ou o Pedro não jogar, a gente substitui por outro meia da Espanha, né? Mas acho que é interessante ter essa dobradinha. O time que eu acho que tem maior favoritismo aí, principalmente ofensivo, é Portugal. E eu fiz uma dupla legal aqui, com o Cristiano Ronaldo, claro, o Robozão, o pai. Acho que muita gente vai ficar questionando se ele, mas ele é decisivo. A gente lembra a estreia contra a Espanha na Copa de 2018, meteu o hat-trick, ele é muito decisivo, o cobrador de pênalti, tá saindo muitos pênaltis na Copa, cobrador de falta, então tem que ter o cara no time. Uma apostinha mais ousada aqui no Rafael Leão, que é um cara baratinho aqui, custa só 13 cartoletas. Lembrando que a gente tem um limite de 160 cartoletas para escalar, né? Então, botei o Rafael Leão, trazendo os números dele aqui, inclusive, ó. É um cara que se destacou muito aí no Milan, né? Nessa temporada aqui, em 14 jogos na Série A, tem 6 gols e 5 assistências, então muita participação em gol. Na Champions, 1 gol e 4 assistências em 6 jogos, então um desempenho muito bom. No ano passado, ele foi eleito o melhor jogador do campeonato italiano, né? Ajudou muito o Milan chegar na Champions League, ser campeão. Enfim, um jogador que teve muitos gols também na última temporada. Então vamos fazer essa apostinha aí no Rafael Leão. E fechando com o Pombo, né? Nesse ataque que tem Leão, que tem um animal, Cristiano Ronaldo, mais um bicho aí, o Homem Pombo vai fazer o golzinho pro Brasil. Aqui um pouquinho de clubismo, talvez, mas acho que é importante a gente ter esse fim, né? Um jogador que joga centroavante. Acho que o time da Sérvia é bom ofensivamente, mas defensivamente peca um pouco também. Então, ter esse carinha do Brasil, não dá para colocar o Neymar porque ele é muito caro, tá? Então, assim, nossa primeira indicação de time para vocês, tá? Outra indicação aqui, mais ousada, eu fechei a zaga da Suíça. A gente sabe da tradição defensiva da Suíça, né? O ferrolho suíço que a gente tem. Enfrenta a seleção de Camarões, que deve atacar, então deve proporcionar scouts aí para os zagueiros e finalizações para o Sommer, que é um ótimo goleiro, inclusive foi meu destaque da Suíça quando eu fiz o vídeo de dicas aqui, né? Analisando o grupo do Brasil.
Eu falei muito do Jan Sommer, então fechei, é uma seleção que não, o pessoal não vai estar fechando aqui a zaga da Suíça. Vamos pensar em outras escalações, é importante você se diferenciar. E aí aqui eu busquei aqui, ó, Neymar e Paquetá, essa dupla ofensiva, eu acho que é importante você fazer dobradinhas aí no... Como são ligas de tiro curto, que só vale aquela rodada, é importante a gente focar em, em tentar buscar mitadas, né? Então, Paquetá e Neymar fazendo essa dobradinha do Brasil, quem sabe assistência de um para gol do outro. Na Alemanha, Kai Havertz e Gnabry. Lembrando, aqui no Joga 10 News, a gente tem a escalação dos times que vão pra jogar a Copa, né? E o Kai Havertz da Alemanha tá como centroavante aí no time da Alemanha. Vou mostrar aqui para vocês. Aqui é da Bélgica, né? Mostrar, subir aqui, ó. Da Alemanha, o Kai Havertz está como centroavante. Então, o cara que tá como meia, mas no game, mas tá como centroavante. E o Gnabry, que é um ponta ali bem rápido, né? E no ataque, Fernando Torres e Pablo Sarabia. Também é um jogador que joga pela ponta ali no PSG e tá como meia aqui. Então, tem um maior potencial de participação ofensiva. Lembrando que gol ganha 15 pontos, assistência 7, finalização 5 pontos. Então, é importante ter essas peças ofensivas. Então, passei duas opções aqui de escalação para vocês colocarem no Cartola Express. Falando um pouco do Rei do Pitaco, eu vou deixar aqui o link para vocês baixarem. Lembrando que o Rei do Pitaco você tem que acessar pelo aplicativo, né, do seu celular. Então aqui eu vou trazer as imagens das minhas escalações, tá? Primeira escalação que eu vou passar aqui para vocês é fechando a zaga da Espanha. Lembrando que o Rei do Pitaco funciona por dia, tá? Então assim, por exemplo, vão ter os jogos de amanhã, só vão valer os jogos de amanhã, não do dia seguinte, tá? E assim por diante. Então, como a gente não tem Portugal, eu fechei a zaga da Espanha todinha aqui. Lembrando que no Cartola Express a gente tem aquele limite de 5 jogadores por time. Aqui no Cartola, no Rei do Pitaco não tem. Então fechei a zaga da Espanha, buscando o SG da Espanha. O Nai Simon, Daniel Carvajal, Jordi Alba, Paulo Torres e Laporte. A gente pode ter alguma substituição. Lembrando que aqui a gente tem o banco de reservas, né? Que a gente não tem no Cartola Express. Se o jogador não joga, entre o seu que está no banco. E se os dois jogarem, vale o que fez a maior pontuação. Então é bem importante isso. No meio de campo, coloquei o Pedro e o Ansu Fati aqui. O Ansu Fati aproveitando essa questão do banco de reservas, né? Ele não tá provável, mas se ele não jogar, a gente tem um banco de reserva para escalar, né? Então, uma apostinha aqui nossa. E aí, um trio aí da Bélgica, né? Como a gente não tem Portugal, um time que eu acho que tem um bom potencial ofensivo, como eu disse, Bélgica e Canadá. Coloquei De Bruyne e Yannick Carrasco, que também joga como ponta, e o Batshuayi, que vai substituir o Lukaku aí pelo menos nesse primeiro jogo. E o Thomas Miller, uma pecinha aí da Alemanha que conhece o caminho do gol, aí um nome interessante para a gente escalar no nosso time, tá? Então era essa a opção que eu queria passar para vocês no Rio do Pitaco. Lembrando que a gente vai postando nossos times, aí nossas apostinhas, lá no nosso Instagram também, então vale a pena vocês seguirem a gente lá. Enfim, era isso. Vamos trazer bastante conteúdo sobre a Copa. Tô aqui com a minha camisa nova aí que eu ganhei aqui para a Copa do Mundo, camisa do México, bem bonita aí. Enfim, era isso. Bastante conteúdo sobre a Copa. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Deixe um comentário aqui se vocês estão apostando aí no Rei do Pitaco, se estão jogando as ligas pagas, as ligas gratuitas. Se vocês estão participando de bolão, quem aí previu a derrota da Argentina, que eu quero saber. Enfim, era isso, pessoal. Vem aqui para a resenha. Tamo junto, vai ter sempre bastante conteúdo sobre a Copa. Lembrando, quinta-feira, um comentário final aqui, a gente vai ter live de FIFA e comentando também os resultados da primeira rodada da Copa, né? A gente vai ter finalizado a primeira rodada na quinta, então a gente vai fazer uma live, comentar os resultados e jogar aquele fifinha maroto aí, prever os próximos resultados. Então, conteúdo bastante divertido aí para vocês. Quinta-feira às 8 da noite, tá bom? É isso. Boa semana para vocês, boa Copa, bora para esse Hexa, até a próxima, falou!